Você já parou para pensar que a curiosidade pode ser o motor que está faltando para você conseguir ter resultados, para você conseguir ter sucesso no mercado? Hoje eu vou te mostrar que existem 3 tipos de curiosidade, mas que a terceira curiosidade é a mais importante para um trader. É a curiosidade que vai mudar o jogo, que muda o jogo de um trader. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve agora para você não perder nenhum conteúdo que eu disponibilizar aqui. Com frequência temos aulas gratuitas aqui nesse canal, então já se inscreve, dá o like, ativa as notificações para você não perder nenhum conteúdo, combinado? Já se inscreveu? Então, bora lá. Existem 3 tipos de curiosidade humana. Existe a primeira curiosidade que se chama curiosidade diversiva. Essa curiosidade é uma curiosidade mais superficial, é uma curiosidade mais genérica. Sabe aquela coisa que a gente tem de saber quanto foi o jogo? Quem gosta de assistir futebol, quem gosta de acompanhar futebol, quanto foi o jogo? O que aconteceu naquela novela? O que aconteceu naquele reality show? Então, é um tipo de curiosidade que ela é mais superficial. A gente não quer saber profundamente sobre as coisas, a gente quer saber ali o básico, uma informação ou outra, certo? Isso dentro do mercado acontece muito quando o trader ele fica pulando de galho em galho, principalmente na questão técnica. Então, o trader ele descobre uma estratégia, ele não quer se aprofundar, ele não quer exatamente descobrir quais são os conceitos, quais são os fundamentos daquela estratégia, ele quer apenas pegar a estratégia, replicar e ter resultado. Isso é problemático. Por quê? Porque sempre que é o que acontece, sempre que ele pegar uma sequência ruim, ele vai querer pular para outra coisa. E esse pular de galho em galho faz o trader não deixar a coisa amadurecer, a coisa não matura, né? A coisa não fica firme, ele não pega as fases e começa as fases que vão acontecer, tanto fases legais quanto fases de dificuldade, e ele não aprende com aquilo, então ele está sempre pulando. Isso é comportamento de um trader que está sempre baseado nessa curiosidade diversiva. E isso é problemático justamente porque ela traz uma armadilha, que é a falta de foco e a falta de concentração, que consequentemente vai para o momento também de operações. A segunda curiosidade é a curiosidade empática. O que é a curiosidade empática? É aquela curiosidade de saber do outro, uma coisa natural de todo ser humano. É, inclusive, a origem da fofoca. Essa curiosidade empática é a origem da fofoca, é de onde vem, né? A fofoca, que é uma certa necessidade de a gente saber, de entender e os pensamentos e como é a vida e como as coisas funcionam para os outros. Veja bem, dentro do mercado, se você usar isso para se inspirar, observe aqui, preste atenção. Se você usar isso para se inspirar, ótimo, vai ser super positivo. O problema é quando o foco fica realmente apenas em conquistas alheias, que é um comportamento muito comum dentro do day trade, dentro desse mundo de mercado, que é focar nas conquistas dos outros. Então não olha tanto para o que foi feito, olha para o resultado, olha para o palco. Por que isso é negativo? Porque vai te alimentar em algum momento uma inveja. Todos nós temos esse sentimento de inveja, uns mais, outros menos, uns de uma forma muito má, né, que acaba levando para um caminho ruim, outros tendo consciência disso, pede a Deus, enfim, para que isso diminua, mas é um sentimento, é um tipo de emoção ali natural do ser humano. Se você usa essa invejinha para se inspirar e canaliza da forma correta, ok, você vai estar inspirando-se ali dentro do que a outra pessoa conquistou para pegar forças para você. Se isso te faz paralisar, que é o que geralmente acontece, temos um grande problema. Porque geralmente isso vai te colocar num grau de comparação, esse olhar demais para a vida alheia, querer saber demais, isso não só no mercado, tá? Mas querer saber demais da vida alheia, que vai te deixar paralisado. Vai começar a te prejudicar, porque você sempre vai estar se comparando. E essa comparação vai, em um momento ou outro, fazer você parar de fazer o que é para fazer, porque tua energia está sendo colocada ali na vida de outra pessoa. Então, primeira curiosidade é a curiosidade diversiva, segunda curiosidade é a curiosidade empática. Veja que são 2 curiosidades totalmente naturais. Não tem curiosidade certa ou errada, mas essa terceira que eu vou te falar, você vai ver que ela tem o poder de transformar a vida de qualquer pessoa dentro do mercado ou fora do mercado. Quando a gente fala sobre mentalidade de trader, mentalidade para trader, um drive mental dos traders, a gente precisa entender que essa mentalidade ela é construída fora. Sempre vou defender isso.
Não existe você querer desenvolver uma mentalidade forte, uma mentalidade blindada, né, como algumas pessoas dizem, se você não está cuidando disso fora. Então, veja, a curiosidade diversiva muitas vezes te gera um vício de pular de galho em galho. A curiosidade empática, se você não canalizar da forma certa, vai te paralisar, porque você vai estar olhando demais para as conquistas alheias, se preocupando demais com a conquista de outros traders, quanto outros traders faz de dinheiro. Pensa o seguinte, todo trader que hoje faz R$1.000 por dia, 5 mil, R$10.000 por dia, R$50.000 por dia, começou pequeno. Se você tem a cabeça nesse lugar de que houve degraus, que houve uma escada ali para aquele sucesso, para aquele lugar que talvez você queira chegar, você consegue se inspirar, ao invés de colocar o olhar simplesmente no palco e pensar, opa, isso aqui não é para mim, e acabar desanimando. Sempre lembre disso. Lembra disso. O trader que hoje faz valores muito altos, valores que talvez você queira chegar e que talvez você tenha até pressa, começou pequeno. Tudo é processo. Então, como eu disse, não existe a curiosidade certa ou a curiosidade errada. Existe a forma que você vai canalizar. Então, primeira a diversiva, segunda a empática. Nessa diversiva, a gente começa, então, entendendo que se você canalizar a energia para se inspirar nas coisas certas, observando as coisas certas, a coisa fica muito melhor para você. A coisa acontece de outra forma para você, de uma forma positiva. Quais seriam, então, essas coisas certas? É aí que entra a terceira curiosidade. A terceira curiosidade é a curiosidade epistêmica. Epistêmica. Por que que essa é a curiosidade que vai mudar o teu jogo como trader? Porque na diversiva você tem uma curiosidade genérica, na empática você tem uma curiosidade de saber do outro, mas na epistêmica você quer saber o porquê das coisas. Você quer saber o como das coisas. Quando o assunto é técnica, o trader ele quer levantar dados, ele quer informações, ele quer entender por que aquela estratégia que dá certo está dando certo. Quais são os fundamentos que faz aquela estratégia dar certo? Isso pode ser utilizado em outro momento? Se acontecer tal coisa no mercado, ele pode pegar os mesmos fundamentos, os mesmos conceitos e usar em uma outra situação? Veja que o trader ele fica muito mais rico de conhecimento quando ele quer saber o porquê das coisas e não simplesmente decorar. Percebe isso? Então, quando o assunto é gerenciamento, é a mesma coisa. Por que esse gerenciamento? Por que essa quantidade de entradas? Por que essa porcentagem? Por que para mim, diferente de outro trader, a porcentagem precisa ser menor? Ou por que para mim eu posso colocar uma porcentagem maior? Quando ele entende os fundamentos da gestão, ele consegue adequar para a realidade, não só com gestão, mas para a mentalidade, na questão de contexto. É muito importante a gente entender o poder do contexto dentro do mercado, dentro da sua vida ali, dentro da sua rotina de trader. Então, quando o assunto é mentalidade, ele quer saber por que o trader que é lucrativo, por que aquela pessoa que tem sucesso em algo que ela está fazendo, qual é o motivo que levou ela ao sucesso? Ela não quer saber necessariamente qual é o carro que a pessoa tem, ela não quer saber necessariamente quantos milhões tem na conta. Ela quer saber, tá, você chegou, ok, eu tô vendo que você tem esse conhecimento. A partir disso, ela quer saber como você chegou até isso. Como você era uma pessoa que ganhava tanto e começou a fazer tanto. Como você era uma pessoa que andava de ônibus e e teve seu próprio carro. Como você era uma pessoa que dependia financeiramente de outras pessoas e agora você tem sua independência financeira. As perguntas, vejam que as perguntas são muito mais profundas. Porque são de coisas que ela consegue replicar. Se o trader X te diz que ele tem tal carro, você consegue comprar aquele carro? Não. Mas se aquele trader X te explica como ele chegou, o passo a passo, o primeiro degrau, o segundo, o terceiro, o quarto degrau, que ele foi subindo para alcançar aquele carro ou aquele resultado, enfim, você consegue com muito mais sinceridade entender, opa, então aqui é o caminho. Então é muito sobre isso. Quando você entende o poder da curiosidade epistêmica, você se apega muito mais em saber o porquê e o como das coisas, com coisas que você pode replicar, com coisas que você pode repetir. Isso faz o trader tomar atitudes muito mais bem informadas. Percebe que acaba aquela coisa da sorte? As atitudes ficam mais sóbrias? Você entendendo o porquê, o como e colocando dentro do seu contexto, como a gente está falando aqui, as atitudes ficam mais racionais. Então, opa, se as atitudes estão mais informadas, se as atitudes estão mais sóbrias, se as atitudes estão mais racionais, é óbvio que o resultado vai melhorar.
é óbvio que você vai ter um controle emocional muito maior na frente do gráfico. Uma das coisas que causa um certo desespero muitas vezes, né, em alguns traders quando eles estão operando, é uma falta de domínio. O medo, a ansiedade vem muito dessa falta de domínio. Eu tenho certeza que quando você começou a dirigir, se você dirigir, quando você começou, a primeira semaninha você teve uma dificuldade, um medo de, opa, se eu precisar dar ré. Isso gera uma tensão, eu lembro disso em mim. Isso gera uma tensão. Opa, se eu precisar fazer uma volta, se eu precisar estacionar num lugar apertado. Falta de domínio. Hoje em dia não, hoje em dia você pega o carro só no automático. Quando você foi para esse emprego que você estava, provavelmente os 3 primeiros dias você ficou meio tenso. Porque existia uma falta de domínio, não conhecia a área, né? Não dominava ali ainda. Hoje você faz suas coisas e vai para o seu trabalho, você não pensa, ai meu Deus, o que vai acontecer lá? Não, já está dominado, no mercado é a mesma coisa. Então, se você consegue pegar as informações que vão te trazer a capacidade de ter atitudes mais informadas, mais racionais, você vai estar respeitando o processo. Percebe? Agora você tem um método. Você vai seguir um método respeitando o processo. Não tem como dar errado. Então, das 3 curiosidades, você desenvolver a curiosidade epistêmica, que é essa necessidade de saber o querer, saber o porquê e o como das coisas, isso vai mudar o teu jogo, não só no mercado, mas na vida. Mas já sabemos que o que acontece no mercado é muito reflexo do que acontece na vida. Então, de qualquer forma, vai mudar o teu jogo, certo? Se esse conteúdo aqui foi útil para você, deixa o like, se inscreve se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações para você receber todo o conteúdo que eu disponibilizar por aqui. Abraço, até o próximo vídeo.